Vamos fazer uma prece para a gente iniciar. Vamos respirar tranquilamente. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos todos aqui, reunidos e unidos em seu nome, abençoando a nossa vida, a esta casa, a esta oportunidade desta noite de falar sobre o seu Evangelho. Que assim seja. Vamos lá. De novo, boa noite a todos. Uma alegria estar com vocês, Sempre muito bom estar na casa de Ramatiz, esse benfeitor espiritual desta casa. E também hoje com a irmã Rosália, que é uma benfeitora, no meu caso, lá na minha casa, na Casa Espírita Cristã Irmã Rosália, que fica em Aparecida, e fui convidada a falar sobre o tema sobre caridade material e caridade moral, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 9. E interessante que aqui nós temos um grupo, que é o grupo de apoio às crianças com autismo, que também leva o nome de Irmã Rosália. Então, antes de falar sobre a caridade material e a caridade moral, é muito bacana a gente entender quem foi essa mulher forte, que fala muito bem sobre a caridade, que passou uma mensagem aos espíritos juntamente com o professor Allan Kardec. Quem é essa mulher? A gente lê a mensagem, é interessante a gente ver qual foi o espírito, que se comunicou, porque naquela mensagem passa ali a pessoa, a personalidade, o pensamento, o caráter, o que ela fez em vida. Então ela passa, se expressa dessa maneira. Então a irmã Rosália, é francesa, e essa mensagem foi da caridade material e caridade moral foi em 1860 que recebeu essa mensagem. Então vamos lá. Ela nasceu em setembro de 1786, desencarnou em fevereiro de 1856. Essa psicografia foi em 1860. Então, 4 anos após o desencarne, ela já passa consciente essa mensagem. Por que eu trouxe a data? Porque foram 4 anos de desencarne. Ela estava lúcida, consciente sobre a mensagem que ela iria colocar, nos presentear no Evangelho. Isso já tem uma diferença muito grande. Muitas das vezes nós passamos séculos na cegueira. Mas ela, como espírito já desperto, ela já fala sobre a caridade. Mas por que isso? Não porque é melhor do que a gente, porque o que ela foi em vida é o que ela é em morte. Isso não tem como a gente negar. Como eu quero saber como eu vou estar no plano espiritual? Observe como nós estamos levando a vida aqui. Não mudamos em nada. Se somos extremamente raivosos, como seremos no plano espiritual? Se somos amorosos, seremos amorosos. Então isso não adianta achar que desencarnou e aqui já virei santo. Não. É contínuo o aprendizado. É uma vida. Você é o que é. Isso nós temos que ter consciência. Por quê? Não para colocar medo na gente, mas ter uma proposta de se melhorar, de como eu estou aqui, eu tenho aqui a escola, eu tenho que me preparar. Muitas das vezes a gente quer passar de ano, quer fazer faculdade, mas não quer cursar. Queremos receber diploma, mas não estudamos. Aqui é a escola, essa é a proposta. Então a irmã Rosália, ela é uma filha, são 4 irmãs, ela é a mais velha. Fronteira da França com a Suíça. Numa época com muitas revoluções.
num campo. Essa menina nova, mas já recebendo ali todo o evangelho com a sua família. Ela é batizada, mas logo a seguir, com 4 anos, ela passa por uma revolução. Em 1848 já acontece uma revolução. E naquela revolução daquela época, muitos padres, sacerdotes tiveram que sair da sua igreja. Alguns foram mortos e outros fugiram. Mas a família de Rendu acolhe esses sacerdotes, vários. E lá vai sendo forjada o seu caráter, a sua personalidade. Então, à luz de vela, ela fez a sua primeira comunhão, junto com aqueles sacerdotes, aqueles padres que estavam na sua casa. Então, ela foi o quê? Evangelizada. É tão interessante que a gente pensa em Kardec, o nosso professor, sempre como racional, bom senso, e não olhamos uma característica, um caráter de nosso professor Allan Kardec como o evangelizado, ou apóstolo. Para ser apóstolo, ele foi evangelizado. Então, tinha sobre a sua característica, personalidade, a caridade. No terceiro discurso do professor Allan Kardec, porque ele também viajava nas cidades, no seu terceiro discurso, eu não lembro, está no livro Viagem Espírita, acho que 1862. Eu não sei se foi Leon ou Bordeaux. Ele fala para muitos que estavam tendo muitas desavenças, brigas entre grupo, sobre parte científica, filosófica, evangélica, doutrinária, vários grupos em discussões. E ele fala: lamento que esteja ocorrendo essas discussões. E repete: lamento. Aí todo mundo fica assim pensando, né? Faz essa pergunta: mas de que lado o professor Allan Kardec ficaria quando 2 grupos estão disputando? Porque ele fala: perda de tempo nosso, em vez de estar gastando energia para com o trabalho no bem, estamos disputando, em briga. Muitas das vezes, acabamos até com um trabalho, por exemplo, um grupo de trabalho na casa do Ramatiz, por discussões. Um grupo de trabalho na casa da irmã Rosália, por discussões entre grupo, entre magnetizadores, entre reunião mediúnica, trabalhadores discutindo. Ele fala: lamento. Mas para que lado Kardec iria nessa discussão, se ele tivesse que analisar? Ele era o bom senso, racionalista. Muitos falam assim: não, Kardec ia olhar pela razão, pelo bom senso. E ele fala: aquele que tiver mais caridade. Não é o que tem a verdade. Aquele que tiver mais caridades, lá estará o professor Allan Kardec. Porque a caridade, ela faz com que as pessoas sejam mais humildes. Enquanto aquele que não tem caridade, simplesmente é mais arrogante e orgulhoso, vaidoso. É como se fosse um copo cheio d'água. Uma gotinha que você coloca, derrama. E o humilde não. Mesmo estando errado, o humilde ouve e tenta mudar. Então a caridade, ela faz parte da nossa vida. Ela está inserida no nosso espírito. Nós não nos tornamos caridosos, assim, caiu do alto. Não. Essa semente está plantada em nós como o amor de Cristo. Nós necessitamos de Cristo como se fosse aquele faminto querendo um pão. Como aquele sedento querendo uma água. Mesmo que a gente assim ache que não. Mas a nossa vida, o nosso dia, nossas existências, nossas vidas passadas, está sempre demonstrando que nós precisamos de Cristo. Somos famintos do Evangelho, por isso nós estamos aqui.
Nós precisamos ainda seguir Cristo naquelas, como aqueles andarilhos, aquelas pessoas que seguiam, escutavam o monte Cristo falando. Faz parte da nossa alma. Nós somos sedentos pelo Evangelho. Isso já é um bom caminho. Um belíssimo caminho. É difícil quando nós deparamos com aqueles que ainda negam. Mas pelo menos nós estamos tendo desejo de ouvir. E a irmã Rosália, muito nova, já tinha esse desejo. Então ela ouvia. Então ela foi na Revolução, ela foi batizada, ela fez a primeira comunhão, tudo num porão. Num porão. Mas era o desejo dela. Após ela perde o pai e uma das irmãs mais nova. E aí ela fica com a mãe e as 3 irmãs mais novas ajudando a mãe. E a mãe depois compreende que era um desejo dela de colocá-la aqueles internatos que existiam das igrejas católicas. E ela foi. Indo para Paris, para a França. Chegando lá, foi identificado que ela era frágil, uma saúde mais frágil. Então, levam para ela para ir para uma instituição aonde era os São Vicente, os vicentinos, São Vicente de Paula. Ela é uma filha da caridade. Não sei se alguém já percebeu, algumas igrejas que são os São Vicente, eles pedem muita esmola, né? Ficam na porta das igrejas falando, esmola para São Vicente de Paula. Esmola para São Vicente de Paulo. E isso foi forjando essa personalidade da irmã Rosália em relação a essa caridade. Quando ela passa por algumas revoluções, ela tem a coragem de ir para as barricadas, pegar os corpos dos homens, porque as mulheres estavam em casa com as suas crianças, porque mulheres não podiam trabalhar, mulheres não podiam estar na rua. E ela ficava recolhendo para trazer esses corpos para as mulheres, entregar para sepultar. É essa mulher que chegou a ser uma madre superiora. Ela se arriscava o tempo todo. Nós temos um livro que está sendo traduzido, que ela se arriscava bastante perante isso. E ela também, ao mesmo tempo que toda a ação dela estava no lado mais pobre da França, mais úmido, mais frio, com odor de pragas, pestes, de morte, corpos na rua, lá estava ela arrastando aquele seu hábito e aí levando as pessoas a executar uma caridade, porque ela compreendeu que ela fazendo, ela tocava corações, porque a caridade ela precisa ser executada. Você começa a fazer e isso o outro olham você, observam e faz também. Ela te contagia. A caridade é assim, às vezes você vai começar a fazer e não vai saber nem por que está fazendo, nem compreende. Mas ela é uma força da natureza nossa, do espírito, que você não compreende e vai fazer, algumas vezes vai fazer até esperando algo em troca, mas faça, até que um dia teu espírito cresça de uma tal maneira que você vai compreender que vai fazer sem esperar nada em troca. Vai fazer para todos, não só para aqueles mais próximos, que é para os nossos familiares. Porque quem são os nossos familiares? Ela fala isso na sua mensagem. Então essa mulher, ela saiu, né, nesses combatentes e ela se apresenta aqui no Brasil. Ela coordena uma sala aqui. Ela é a nossa benfeitora na nossa casa. Tem várias casas, tem em Brasília, que ela se apresenta sobre a caridade, sobre a bandeira da caridade. E a gente percebe os trabalhadores, a maioria tem uma gratidão por ela que não entende de onde. Muitos militares se apresentam na casa da irmã Rosália. Muitos militares. E a gente percebe que essas evidências, essas vidas passadas, são a gratidão daquela mulher que um dia, provavelmente,
o colheu naquelas barricadas. Então hoje o nome Irmã Rosália, ela é tão forte que ela é maternal, tanto para criança como para mulheres e principalmente homens que estavam ligados a ela naquela época na França. Então essa Irmã Rosália, ela assistia a todos que sofriam, né? Ela abriu farmácia gratuita, escola, a primeira creche, ela fez uma como se fosse um postinho de saúde para as mulheres. Ela enfrentou a burguesia na época porque simplesmente não permitia a mulher trabalhar e os homens estavam em guerra, muitos morrendo dentro de casa com seus filhos com fome. Ela começou a fazer as creches. A primeira creche, ela pegava as crianças, cuidava para que as mães fossem trabalhar. Essa é a Irmã Rosália. Mas quando a gente imagina e fala dela, ela reflete tudo aquilo que Cristo nos orienta. Não quer dizer que ela seja mais. Ela está um passo à frente porque ela ouviu o Evangelho, ouviu Jesus. Ela ouviu, aprendeu e executando. Até hoje não cansa de trabalhar. Até hoje no plano espiritual ela é responsável por um grande hospital, cuidando de evangelização, cuidando de vários doentes, e naquela época, onde tinha muitos sacerdotes também, muitos doentes de psiquiatria, muitos padres, muitas madres, era ela que acolhia. Irmã Rosália trabalhava de domingo a domingo. E aí se perguntaram uma vez, Irmã Rosália, a senhora não cansa? Trabalha constantemente? Com uma saúde tão fragilizada? Ela, sim, trabalho. No meu convento eu cuido de rosas. As minhas roseiras, o tempo que eu tenho, vou cuidar das minhas roseiras. Era o tempo de descanso da Irmã Rosália. Essa história precisa ser muito bem colocada para que a gente possa entender, para que ela possa falar de uma caridade material, uma caridade moral, ela precisa ter vivido para poder falar de uma verdade, porque senão seria de boca para fora. Foi a vida dela, foi a dedicação que ela teve. Então, ela tinha um olhar para todos, mas essa mulher forte, de um andar muito forte, ela passeava entre os mais miseráveis, mas se comportava ao lado de Napoleão. Estava entre aqueles grandes, porque ela sabia que de lá tinha tocar os corações dos que mais tinham, os ricos, que não tinham olhar lá daquelas pessoas, daqueles ambientes mais miseráveis. Então ela tocava corações e ali ela conseguia toda a ajuda possível. No livro fala que, no desencarne da Irmã Rosália, Paris parou para o seu sepultamento. Parou. Muitos choraram, muitos militares, muitas mulheres, muitas crianças, os ricos. Foi um luto muito grande em Paris. Essa é a Irmã Rosália, que passa 4 anos depois uma mensagem que é muito importante, que é viva na nossa vida hoje. Tem uma frase que ela sempre gostava muito, que era de São Vicente de Paulo: ide e visitai aos pobres 10 vezes ao dia, e 10 vezes ao dia encontrarás a Deus. Isso a fortalecia para estar com aqueles que tinham doenças graves, contagiosas, frio que eles passavam, porque ela, na hora que ela ajudava pela caridade, tanto material como moral, ela via Deus. E Deus para o católico é Cristo. Então ela viu Cristo vivo naqueles que mais necessitavam, sem julgamento. Então por isso que todas as vezes que vinha aquela saudade, ela ia para os humildes, porque lá ela encontrava Cristo. Então quando nós sentirmos saudade de Cristo, o que nós temos que fazer?
ir ao encontro daqueles que precisam. Muitas das vezes a gente pensa que precisa, seria interessante, é um bom trabalho ir naquelas pessoas mais miseráveis. A caridade começa quando a gente consegue olhar num amigo, numa pessoa que está precisando e ouvir. Isso já é a caridade. No tempo que nós estamos hoje, dessa época de ansiedade, de desespero, escutar uma pessoa, ouvir mesmo uma pessoa, olhar nos olhos e deixar com que ela complete uma frase, é caridade. Porque hoje, quando nós começamos a falar assim, por exemplo, nossa, hoje eu comecei a sentir uma dor no joelho. Não, mas eu também. Eu também. Eu fiquei com dor no joelho, dor no ouvido, dor no pé, dor não sei aonde. A pessoa não fala mais nada. Não consegue falar. Porque o outro não consegue ouvir a dor do outro. Atropela. Caridade é ouvir. Então é isso que nós precisamos avaliar, porque muitas das vezes a gente acha que encontrar Jesus vai ser simplesmente num lugar extremamente confortável. Não, a gente encontra Jesus naqueles momentos mais difíceis, entre os doentes, os necessitados. Aquele que está confortável, graças a Deus que já está confortável. Então vamos olhar para aqueles que não estão confortáveis. Os doentes, os necessitados de bens materiais, comida. Muitas das vezes eu aprendi com a irmã Rosália, na nossa casa, no trabalho. A gente fica falando do evangelho, querendo trazer a palavra. Ótimo. Por onde a gente anda, que é aquela miséria, a fome. Eles não conseguem ouvir de fome. Eu preciso alimentar para que eles possam ouvir melhor o evangelho, entender. Fome. Esse dia eu falei, gente, eu estou com uma fominha. Porque quando a gente fala fome, eu não sei o que é. Não sei o que é fome. Eu agradeço a Deus todo dia. Não sei o que é fome. Sempre dormi com a barriguinha cheia. Humilde, nada de luxo, mas eu não posso falar que passei necessidade de fome, de sede, de não ter roupa. São esses que ela fala. É esses. De ir ao encontro desses também. Então, se nós queremos encontrar Jesus, precisamos ir ao encontro daqueles que estão mais necessitando. E a mensagem que ela traz no Evangelho, já inicia a mensagem conclamando a gente. Ela chama a gente. Para você ver que essa mensagem pelo livro é característico dela, da personalidade. É uma mulher forte. Ela fala, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fosse feito. É como se fosse uma ordem para a gente. Ela não fala, vocês querem amar? Se não quiser, tudo bem. Não. Ame. Ame. E façamos aos outros o que queríamos que nos fosse feito. Isso é muito difícil. A gente sempre quer que o outro nos ame. Que o outro nos entenda. Mas não conseguimos entender a dificuldade do outro. Que o outro tem problema. Que o outro tem as suas ansiedades, os seus medos, os seus traumas. Nós queremos ser amados. E que a pessoa nos prova que nós somos amados. Mas nós não conseguimos dar um passo de dizer, eu gosto de você. Eu te amo. Eu te compreendo. Eu entendo que você está passando uma fase difícil. Você está extremamente nervosa, agressiva. Porque você está com dificuldade. Eu compreendo você. Isso é amar. Porque no momento que a Andréia estiver extremamente agitada e nervosa, eu gostaria que alguém me amasse. Que ouvisse o meu desespero. Que me ouvisse. E alguém falasse, Andréia, você está certa. Ou então, Andréia, você está completamente errada. Porque amar também é desse jeito. Saber ouvir um não e alguém te falar, o caminho não é esse, você está equivocado. Isso é amor. Isso também é caridade. Alguém que chega para você e fala, pare. Esse caminho não está sendo bacana.
pense, analise, se oriente. Isso é o maior amor que existe na face da terra, alguém se preocupando com você. Os pais sabem disso, né? Falam isso constantemente para os filhos. A gente fala, olha, a gente sabe que é o melhor, amiguinho, muitas vezes amiguinho não sabe. Isso é amor. Então ele fala assim, ó, toda religião, de toda moral se encerra nesses 2 preceitos. Então, toda religião. Não adianta a gente ficar brigando, gastando energia. A questão é ser bom e fazer o bem. E ela está tão consciente, porque era uma católica fervorosa, uma madre superiora. E ela fala que toda religião, e ela se apresenta em espírito para um grupo de espíritos. Olha como a mente dela estava já muito liberta, falando por uma psicografia, uma mulher extremamente católica. Então ele fala, se eles fossem seguidos no mundo, de amar um outro, né? Fossem seguidos no mundo, todos seriam os perfeitos. Não haveria ódio, ressentimentos. Direi mais ainda, ela fala, direi mais ainda. Não haveria pobreza, porque o supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? Supérfluo da mesa de cada rico. Às vezes, quando a gente pensa assim, o rico, a gente pensa que tem que ser o milionário, né? O rico. Eu sou rica. Eu sou rica. Nós somos, né? Nós somos ricos. Essa coisa de palavra de rico, que a gente até estudou isso no livro, ela andou entre os ricos, entre Napoleão, os grandes que eram ricos. Então ela traz essa palavra de rico. Mas hoje a gente sabe que ricos somos nós também. Porque senão a caridade só ficaria para os milionários. A gente ficaria, de boa. Não, eu não sou milionária, eu não vou fazer nada. Quem faz só eles que têm dinheiro. A caridade, ela é do pequeno ao grande. Daquele que pega uma casca de banana aqui no chão, ou aquele que constrói um hospital para as crianças carentes. O mega hospital do mundo. O milionário, o bilionário. Do mesmo jeito. Da casca de banana ao grande. Então não adianta a Andréia falar assim, não vou fazer porque isso é coisa de milionário. Não. É dada a oportunidade de fazer a caridade também a Andréia. E interessante que a gente anda em assentamentos, em lugares muito carentes. Entre eles que vivem na miséria, eles dividem 5 quilos de arroz. Eu tinha 5 quilos de arroz. 3 mulheres precisando. Eu pensei, fiquei pensando, dou, não dou. Eu falei, vou ter que conversar com elas. Não vou levar esses 5 quilos de arroz. Eu falei, não tenho para todas. Só tenho esses 5 quilos de arroz. Como que nós vamos fazer? Deixei para que elas pudessem analisar. André, a gente divide. Pouquinho para cada uma. Vamos dividir em 3 esse saco. Caridade. Ali eu já tive a melhor ensinamento, vindo por aquelas mulheres extremamente carentes. Então ela fala assim, que o supérfluo da mesa, realmente a gente tem que analisar o que é supérfluo. Às vezes a gente joga coisa fora, desperdício absurdo. Eu estava conversando com meus filhos essa semana, e falando que na minha época, vamos assim dizer, a gente comia carne, às vezes até deixava muita carne no prato, comida no prato. Hoje eu tento o máximo de não deixar nada. E aquilo que eu deixo, eu ainda boto para os animais. Eu não permito mais, eu faço isso, no meu caso, junto com meus filhos. Não vão permitir. Coloque aquilo que você irá comer. Aquilo que não irá, com certeza nós vamos direcionar para outro lugar. Não sobrar. Porque em lugares carentes daquele jeito, comida que não pode dar para pessoas, animais famintos estão querendo comer. O resto, o supérfluo, aquele pão que caiu no chão, né? Aquele pão com areia, o cachorro come como se fosse o melhor prato do mundo. A questão é da gente ter olhos de ver a situação
que nós estamos passando. E nesse ato de fazer, não é um ato à toa. O meu espírito deseja e eu cresço moralmente. No momento que eu tenho um sentimento muito grande de compaixão, é impossível, Andréia, se permanecer no mesmo estágio evolutivo. É impossível. A gente cresce executando, fazendo. Então, que nós possamos entender que muitas das coisas que nós desperdiçamos, que nós deixamos, que nem percebemos, é até inconsciente. É até inconsciente. Não é por maldade. É inconsciente. Alimenta várias pessoas. E a irmã Rosália, que andou nesse meio, ela traz essa mensagem. Ricos, quando ela fala assim, a gente pensa, não é só os ricos, nós somos ricos. Ricos, pensai nisto um pouco. Auxiliar os infelizes, o melhor que puder. Auxilia o melhor que a gente puder. Ninguém está falando para a gente auxiliar com grande, uma palavra amiga, qualquer coisa. Isso é caridade. Não podemos ficar esperando que uma caridade grande para a gente executar. Ela fala, o melhor que você puder fazer. O melhor. Às vezes uma caridade, até de estacionar um carro. Eu estava parado numa porta na escola. E os pais brigam para parar na porta, né? Tem que deixar na porta. E eu estava do outro lado da padaria, assim, observei. Quando duas mães discutiram. A outra tinha um cadeirante. A outra não tinha. Aí eu pensei, meu Deus, é caridade também a gente estacionar um pouco mais distante e vir um pouquinho mais andando para não dar aquela confusão. É caridade também, né? Então ele fala assim, ó, dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houver feito, que tenhais, ou saíde do vosso involucro terreno, um cortejo de espírito agradecendo, a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Então ele fala assim, ó, que quando a gente começa a praticar esse bem, ela fala esse bem, quando a gente desencarna e sai dessa matéria, existirá lá, num plano espiritual, esse cortejo de espíritos agradecendo o que eles tiveram aqui. É isso que ela traz do plano espiritual. Faça tudo aquilo que você pode, porque quando desencarnar, todo o bem que você fez a alguém, quando retornar ao plano espiritual, ele vem com a gratidão e faz um cortejo. Dr. Bezerra fala sobre isso. Quando ele desperta, eram muitos esperando Dr. Bezerra. Muitos. Era uma multidão de espírito agradecendo Dr. Bezerra. E ela fala sobre isso. Se puder saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem, na minha última existência, me fora dado a servir. A alegria que ela teve ao desencarnar e ver aqueles que tanto ela catou, aqueles corpos, que alimentou e agradeceu ela. Olha só que bonito. Quem que nós queremos encontrar do outro lado, né? Quem que nós queremos? Se nós somos gratos, aquele outro é grato, com certeza terão vontade de agradecer a você, porque no momento mais difícil da tua vida, foi você que auxiliou. São os gratos. São aqueles que, por qualquer coisa, observa que você foi amoroso. O amor é inesquecível. Todo o bem que a gente faz é inesquecível. Inesquecível para o espírito. Pode até pagar por uma doença da matéria hoje, mas o espírito não paga. Ah, não, André, eu tenho uma demência. Pode esquecer isso na demência da parte cerebral, matéria. Mas quando o espírito retorna vivo, ele vai lembrar de cada ação que nós fizemos. Memória inesquecível do espírito. Então ele fala, amai portanto o vosso próximo, amai como vós mesmo, pois já sabeis agora que repelindo um desgraçado, repelindo aquele que, o miserável, aquele que está precisando, né, estarei, quiçá, quem sabe, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for,
de que desespero nos vós sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Ela está dizendo, faça todo o bem possível para todos, porque nós não sabemos que aquele que está sentado na calçada pode ser meu pai, de uma vida que a gente amou, de um irmão, de uma mãe, de um filho. Nós não sabemos, pela lei do esquecimento da reencarnação. Por isso que nós somos sempre muito ligados, nós somos eternamente ligados. Nós não sabemos quem é aquele que te pede. Nós não sabemos. Para que depois não venha um remorso muito grande, faça aquilo que você pode fazer de coração. É isso que ela está dizendo. Que seja um olhar, faça, porque ele vai guardar no seu espírito. Porque nenhum de nós vive para si, fala Paulo aos Romanos. Porque nenhum de nós vive para si. Nós estamos interligados como uma teia de aranha. Quando um afeta, balança assim, aquela teiazinha, você balança uma teiazinha, tudo se treme. Somos assim. Nós é que não reconhecemos isso, mas somos assim. Todos. Por isso que nós somos, porque nenhum de nós vive para si. Porque no momento que a gente vive só para si, nossa alma é doente. Vivemos numa caverna do eu, do egoísmo, que é uma das mazelas desse mundo, o orgulho e o egoísmo. Nós precisamos ir ao encontro daqueles que nós amamos ou desafetos. Precisamos compreender, andar, silenciar. Então, porque nenhum de nós vive para si, é a caridade. Afirma Kardec que Jesus mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as virtudes. Quando nós aplicamos uma caridade sincera, verdadeira, ali está inserida a misericórdia, a benevolência, o amor, o entendimento, tudo que é virtude. Não tem como separar a caridade das virtudes. Amor e caridade são juntos. Então, quando você faz uma caridade, você está aplicando a benevolência, a misericórdia, a compaixão, a piedade, o amor ao próximo. Nós não conseguimos amar o próximo se não amarmos a nós mesmos. Precisamos aprender a amar a nós mesmos. Porque no momento que eu me amo, fica muito mais fácil amar o próximo. Eles estão interligados. Isso não é egoísmo. Quando eu me compreendo, quando eu me amo, eu tenho uma facilidade de te compreender. Porque eu sou resolvida. Quando eu não me amo, eu tenho já aquela noção de atacar o outro. Eu vejo no outro. Nós precisamos amar a gente. Nos conhecer. Nos aceitar, porque amar é aceitar quem nós somos. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Paulo de novo, isso aqui é o 1 Coríntios. Todas vossas coisas sejam feitas com caridade. Tudo precisa ser feito com caridade. Por isso que as pequenas ações geram grandes ondas. Não esperamos grandes ondas, esperamos ações pequenas que vão se tornar monstruosas. É tão importante isso, porque quantas vezes uma pessoa já chegou às vezes ao seu lado e falou: nossa, naquele dia que eu te vi, que a gente conversou, eu dormi tão bem à noite, fiquei tão bem, foi tão bom te encontrar. Caridade, caridade, amor. Você auxiliou uma pessoa só de ouvir. De não julgar. Maior caridade, não julgar o outro, os defeitos do outro. Isso é muito difícil, julgar o defeito alheio do outro. A pessoa, está todo mundo na luta. Aquele que é muito orgulhoso está na luta, pode ter certeza de vencer. Aquele vaidoso ao extremo, pode ter certeza que ele vai lutar para tirar aquela vaidade. Aquele que tem uma raiva,
uma maldade absurda, pode ter certeza que ele vai ter uma batalha enorme pela frente. Todos vão lutar para se tornar um anjo, do verme ao arcanjo. Não tem como a gente pular essa fase. O milagre da caridade, eu gostaria de falar para você que o amor sempre retorna 100 vezes mais. O que é isso? Quando fala que nós fazemos caridade, fazemos o bem, eu lembrei de uma historinha de uma aldeia na Índia, onde uma criança queria estudar muito. Vocês conhecem essa história? Queria estudar muito, mas ninguém poderia auxiliar. Os pais muito carentes na Índia, e ele querendo estudar, ninguém podia ajudar. Mas aquele professor daquela escola, um professor, sabia que ele estava querendo estudar e estava dedicado. E começou ali a orientar, ajudar a caridade. Olha só a caridade. Um professor se dedicou àquele menino que não podia estudar. Um dia, esse professor passa mal. É socorrido, vai para o hospital. Um tempo. Foi socorrido. Chegando lá, ele fica preocupado. Por quê? Não tinha dinheiro para pagar uma cirurgia caríssima e que, se não fizesse cirurgia, iria desencarnar. E é levado isso para a equipe médica, que tinha aquele senhor que precisava fazer uma cirurgia. E vem a equipe médica. Ele não reconheceu a criança, mas o médico reconheceu o professor. O reconheceu, fez a cirurgia. E o professor mais ainda preocupado porque tinha uma conta para pagar. E o médico dá a receita. Tudo pago pelo amor. Toda ação que a gente faz, todo amor retorna 100 vezes mais para a gente. Isso é algo do universo. Às vezes não vai ser momentâneo, mas em um determinado momento, com algum familiar amigo, com alguma coisa, alguém vai te auxiliar. Porque é Deus, isso é uma lei imutável. Tudo que você faz de bem retorna para a gente. Não é nem esperando retornar, vai retornar. Porque no momento que eu aplico esse bem, de mim saiu algo e foi para você. Você tem algo da Andréia. Aquele professor deixou algo naquele menino. A sua energia, a sua dedicação, a sua caridade. E aquele menino não esqueceu. O retribuiu por aquilo que ele fez. Isso é Deus. Agindo e nos ensinando que ninguém vive para si. Paulo já falava. Ninguém. Nós temos que entender também que há um desejo, né, que é a caridade moral. Que ela fala assim, ó. Que deseje compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, que é moral. A material é matéria, é dinheiro, é alimentar, né? Materialmente falando, porém, que é a mais difícil de executar. Porque a material é muito fácil. Compra ali, pega aquela cesta básica, uma pessoa vem pedir aqui, ó, eu pego e entrego. É muito mais fácil. Tenho dinheiro? Pago. Caridade é necessária. Mas a moral, ela é muito mais. Olha que ela fala da moral. A caridade moral consiste em suportarem umas às outras criaturas. Suportar é de suporte. É você ser amparo. Sabe aquele suporte de bolsa? Suportarem. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras, as criaturas. E o que menos fazeis nesse mundo inferior. Ela chama a gente de mundo inferior. É o que menos a gente faz, a gente não se suporta. Porque se a pessoa não for do jeito que a gente quer, a gente não suporta. E ser o suporte para o outro, nas suas necessidades, é o que menos fazem nesse mundo inferior, onde vos achais, por agora, encarnado. Então ela fala que é a gente mesmo. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale o outro mais tolo do que ele.
Saber calar perante uma dificuldade. É um gênio de caridade. Deixar que um tolo fale. Um tolo mais que a gente, ela ainda chama a gente de tolo também. Isso também é caridade. Saber silenciar perante a maldade. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Quantas vezes a gente escuta isso? Palavras que te ferem. E ela fala, seja surdo. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não vê os sorrisos de desdém com que vos recebe aquela pessoa que fica ali sempre no deboche, um sorrisinho irônico. Isso acontece, olha, ela falou isso em 1860. Com certeza ela tinha isso. Quando ela fazia as coisas, pessoas que ficavam incomodadas, sorriso de desdém, Aí ele fala assim, muitas vezes erradamente supõe acima de vós, essas pessoas se acham muito vaidosas, se acham maior do que a gente. É um erro muito grande. Está muito abaixo, constitui o merecimento, não ponto de vista de humildade. Ela fala que não é humildade essa ação de você se fazer de surdo. É questão de ser caridoso. Quando você olha para essa pessoa que tem um desdém, que está sempre te jogando, fazendo uma espiadinha e te ferindo com palavras. Eu acho que isso até hoje acontece com a gente, Aquelas indiretas que acham que a pessoa não está ouvindo. Aqueles olhares tortos. O que a gente faz? O que ela fala? Faça de surdo. Silencie. Porque isso não é humildade. Essa ação de se afastar de um problema desse é caridade. Essa caridade, no entanto, não deve atrapalhar a outra. A caridade material e a caridade moral, ela não foi feita para andar separado. Uma depende da outra. A moral está totalmente ligada à caridade material. Porque no momento, aqui ela fala assim, que no momento que quando a gente for entregar uma caridade material, não olhar com desprezo, olhar com amor aquele que a gente entregue um pão. Então é uma caridade material que eu estou fazendo, mas eu não estou me fazendo de quê? De arrogante, nem olhando para a pessoa. Então, eu utilizo as duas caridades, material e a moral. Seja amoroso quando o seu trabalho de caridade. É isso que ela está dizendo. Que elas não podem estar separadas. No momento da caridade material, você traz forte o amor para com qualquer ação que você irá executar. Porque muitas das vezes a gente dá alguma coisa, a gente já começa os julgamentos. É uma das coisas que mais me perturba como pessoa, como trabalhadora da casa da irmã Rosália. Porque é uma dificuldade que é do meu espírito. Na hora de entregar, fazer uma análise. Isso me mata. Parece que está inserido ainda muito na gente, Será que precisa? Será que não precisa? Será que está mentindo para mim? Será que não está mentindo? Ou entregar rápido e fazer de conta que não está vendo? É o tempo todo eu me corrigindo. É o tempo todo eu me analisando. Porque isso está inserido muito na gente, Lembrai-vos que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. A Deus pensai nos que sofrem e orai. Orar é também um ato de caridade. Quando nós não podemos executar uma ação material, vem uma ação moral, que é o ato de orar por aqueles que nós não podemos auxiliar. Então, se não podemos ajudar de um jeito, com certeza a oração chega naquela situação. E você toca, tira a pessoa daquele desespero e clama ali a presença amiga dos amigos espirituais, dos espíritos celestiais, para poder agir naquilo que nós não conseguimos executar. Para finalizar, eu gosto de trazer sempre o Emmanuel, que ele fala assim da caridade. Caridade é um amor espontâneo. Você vai fazer sem
E nós já fazemos muita coisa de caridade, sem prestar atenção, viu? A gente aqui não, né? Mas nós fazemos muita ação do bem. Caridade é um amor espontâneo, infatigável, que colocamos em nossos menores gestos. A gente não se cansa. É tão impressionante a caridade, o bem, o amor. Por que a gente retorna para fazer o bem? Por que aquelas sopa, aquelas coisas todas, a gente está sempre voltando? Aqui na casa, aqui, os trabalhadores estão sempre aqui, fazendo sopa, evangelização, porque mexe com a nossa matéria, mexe com a parte de hormonal. Hormônio que traz satisfação. É liberado endorfinas. E aí você chega em casa e você fala assim, nossa, trabalhei bastante, mas eu estou tão feliz. E não fica cansado. Isso é do hormônio. Olha como Deus é maravilhoso com a gente. Faz com que uma ação sua do bem mexa com a tua parte hormonal. Para que você volte a fazer. Então ele fala assim, ó, para que a vida seja um cântico de progresso e alegria para todas as criaturas, exaltando em toda parte a eterna glória de Deus. Que nós possamos praticar a caridade bem vivida, que nós temos uma ferramenta absurda em nossas mãos, que é o amor, que é a prática do bem, a fala, o olhar, a palavra amiga, a palavra que consola. Que sejamos instrumento de Jesus nessa terra. Então vamos lá, então os magnetizadores estarão com vocês. Coletivo ou individual, existe uma parte muito importante, que é essa união do magnetizador e com o pensamento de vocês. Nesse momento é uma ligação muito grande, muito sincera entre vocês e Deus. Faça uma prece muito profunda e sincera. Converse com Cristo. Ele está aqui ao nosso lado, nós estamos reunidos em seu nome. E Ele disse que estaria quando nós estivéssemos reunidos. Converse. Direcione para o local que vocês estejam ali precisando. Se é uma doença material, se é uma doença emocional, se é uma doença espiritual, é Jesus. Mestre Jesus. Nesse exato momento, peço, Senhor, a proteção, a luz que me consola, o amor divino, que essa energia que está aqui neste ambiente interage diretamente com o centro de força coronário, que é do alto da cabeça. Essa energia percorre o seu pensamento, trazendo paz, tranquilidade. Se tiver algum pensamento, o frontal, o centro de força frontal, tem o poder de aliviar. Troque o pensamento negativo por uma ação do bem. Se houver uma barreira, o bem rompe. Peça agora nesse exato momento o pensamento de amor, de tranquilidade, de perseverança. E vai até o laríngeo, que é da fala. Mestre Jesus, abençoe minha fala. O meu desejo de falar para que o outro possa ouvir. Que eu seja uma palavra amiga. Abençoe ali o meu laríngeo, totalmente ligada à tireoide, à paratireoide. E essa energia percorre o cardíaco, que está ligado ao timo, que é um órgão que está totalmente ligado ao sistema imunológico. E o cardíaco, às emoções. Acalme-te. Acalme-te a alma. Não estamos só. É o cardíaco precisando de mansidão. Do cardíaco vai até o gástrico, centro de força, ligado à vida, à força, ao sistema digestivo. Vamos tratar fígado, estômago. Abençoe, Senhor, a minha comida.
Vamos até o esplênico, um centro de força de excelência, ligada aos órgãos filtrantes, rins, pâncreas, baço. E ele te harmoniza, ele te dá fluido magnético para trazer alívio das dores e a cura, energia do amor. E nesse esplênico vai até o genésico, totalmente ligado ao baixo ventre, ao aparelho reprodutor, bexiga, e aí essa energia se expande, trazendo ali todo o alívio a esses órgãos. E essa energia percorre as nossas pernas, músculo, artérias, veias, nervos. Se houver ali alguma barreira energética, alguma dor, essa energia se rompe. Toda essa dor, todo esse novelo fluídico. Nós somos seres magnéticos. Nós recebemos energia e doamos energia. Essa energia, que é a mesma energia de Cristo, que é o magnetismo, que nos cura e que nos abençoe. Nesse exato momento, nossa energia pulsa em todo o nosso corpo físico e todo o nosso corpo espiritual. Converse com Cristo. Se tiver algum parente, algum amigo necessitando de algum auxílio, leve seu pensamento, porque isso é um ato de caridade. Esse ambiente está repleto de energia benéfica. E essa energia chega nos hospitais, nos abrigos, a todos aqueles que necessitam. Obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada por ser tão presente nas nossas vidas, sempre nos auxiliando e nos abençoando. Que possamos retornar para os nossos lares e distribuir essa energia que está aqui, nos curando, nos libertando de tudo aquilo que necessitamos abandonar. Obrigada, Senhor, obrigada, equipe espiritual da Casa de Ramatiz, toda a equipe médica e espiritual que está sempre presente, aos magnetizadores, gratidão, que possamos estar sempre unidos, aqui, nesta casa que nos acolhe e nos abençoa. Que assim seja.